que é? A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Aqui quem fala é o Rodrigo e nós vamos começar mais um podcast, pois é, pra quê? Com a nossa convidada quarentenada, Roberta. E aí, Roberta, como é que você tá? Tudo bem? Bom, pessoal, primeiro, bom dia e boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada, enfim, já que os nossos horários estão todos bagunçados, de acordo com esse momento que estamos vivendo. Mas estamos bem na medida do possível, nos isolando sempre que possível também, saindo para coisas básicas, supermercado, farmácia. E é isso, sigamos. Roberta, obrigado. A ideia aqui é a gente começar a fazer sempre um apanhado aí da semana, falando um pouquinho aí sobre os problemas da semana gerados não só pelo Covid, mas também pelas questões políticas nacionais e internacionais. Então é fazer aí um bate-papo com alguns acontecimentos, porque de tédio ninguém vai morrer nessa quarentena acompanhando todas essas questões políticas que o Brasil principalmente, mas o mundo tem passado, né? Uma das questões que eu acho que seriam muito necessárias a gente discutir agora de início é sobre essa questão do auxílio emergencial, né? Foi aprovado já faz um tempinho essa questão do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial ele está aqui num valor de R$ 600 por mês, para que as pessoas que estão perdendo emprego ou que estão na informalidade consigam receber alguma coisa aí vindo do Estado. Minha cara Roberta, o que dá para fazer com esses milhões de R$ 600? Olha, para ser bem sincera, quase nada, né? Acho que talvez não dê para não se morrer de fome, mas de qualquer forma os boletos estão aí, as contas chegam e a dificuldade de acesso a esse valor, que inicialmente pelo governo federal é sempre bom lembrar que eles ofereceram R$ 200, né? Então não foi um valor inicial já colocado, que foi um valor negociado pelo Parlamento, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, com o governo federal, mas inicialmente o governo federal queria oferecer R$ 200, né? Então eu acho que isso é muito sintomático de como esse governo pensa essa população já tão marginalizada na dinâmica da sociedade brasileira. É engraçado fazer essa análise, né? Porque parece que... Primeiro a questão dos boletos, né? A vida adulta é uma merda, boleto. Mas eu sinto, quando eu pego essas informações, que existe uma diferença, assim, uma falta de análise, uma distância tão grande do governo e da sua população, assim. Eu não sei o que se imagina, eu entendo todas as questões econômicas ligadas a esse processo de liberação, só que R$ 600, do ponto de vista até de manter a economia aquecida, é um valor assim muito pequeno, né? E ainda, junto com todas as dificuldades de liberação e cadastro sobre isso está gerando problemas absurdos, né? Isso daí está gerando questões de saúde pública, né? E aí isso mostra mais uma vez como o governo federal não tem qualquer noção do que é a população brasileira. A gente vive num país continental com uma série de características muito peculiares localmente e que isso não é levado em consideração, até porque você vê a dificuldade que essas pessoas que precisam de dinheiro para ontem estão tendo em ter acesso a esse dinheiro, ou seja, no processo inicial de fazer um cadastro, que já estão solicitando para milhões de pessoas que fizeram da primeira vez, fazerem de novo, porque esses dados, sei lá o que fizeram com esses dados, e também, uma vez esse valor aprovado, a dificuldade de acesso das pessoas simplesmente sacarem esse dinheiro. Não existe qualquer política emergencial, a gente está há um mês já nesse processo, e em um mês as pessoas ainda estão tendo dificuldade de fazer um simples cadastro, porque tem que regularizar um CPF, ou seja, são questões tão burocráticas que acabam minando qualquer possibilidade de auxílio emergencial, tal como diz o nome, desse dinheiro que está sendo disponibilizado pelo governo. Assim, é bizarro você ver como o Estado trabalha contra a população.
Fazendo essa análise, né, a estrutura que foi posta para se discutir sobre isso já mostra um deslocamento total, assim, uma falta de visão total. Primeira questão do acesso, eu entendo o caminho, né, mas do acesso ser todo online, né? Eu sei que presencial é, obviamente, uma questão de dificuldade, e talvez esse deveria ser um plano junto com outros, mas parece que o governo não sabe que uma grande parcela da população brasileira não tem acesso à internet. Não tem acesso à internet no celular e etc. É um governo que se pauta pelas redes sociais, né? Pelo WhatsApp, se ele interage com seus eleitores ou não, mas com a população como um todo pela internet. Então, pressupõe-se que se a minha base eleitoral tem acesso à internet, está tudo bem. Essa é a base que vai ter acesso a esse dinheiro, que de fato não acontece. Né? Se a internet, sei lá, se a gente está, dependendo do bairro que você está, da cidade de São Paulo, que é a principal cidade do país, você já não consegue acessar a internet, quiçá nos rincões do país. Né? É bizarro essa fuga da realidade desse governo que não conseguiu criar planos de contingência básicos para poder oferecer esse dinheiro para a população que está precisando desse dinheiro para ontem, que está morrendo de fome. Essa é a verdade. Logo quando deu início a esse processo, né, primeira questão do CPF regularizado. Logo no início já teve filas e brigas homéricas que todo mundo foi atrás para regularizar o CPF, que era um requisito inicial, e aí depois, mesmo com esse processo dificultoso, o acesso ao aplicativo foi muito maior do que o governo esperava, e é engraçado porque visivelmente o governo se assustou com a quantidade de pessoas que entraram em contato via internet, que tentaram acessar o aplicativo. Então, nitidamente, eles fizeram uma coisa que sem preparo algum. Eles não sabiam exatamente como isso funcionaria. Assim, demonstra uma falta de organização ou uma falta de planejamento muito grande. Tipo, vou criar um aplicativo, ou vou modificar esse aplicativo, e aí tem muito acesso, fala, nossa, teve muito acesso. Caramba, como é que vocês não pensaram nisso? Achou que não ia ter acesso nenhum? Não se organizou para isso? É doido pensar, porque isso daí é um reflexo de como esse governo pensa a ciência, né? Você tem acesso a essas informações por meio do IBGE, por exemplo, que existe um método científico. Mas se o governo descredita a ciência e não dá condições para que a ciência funcione, como é que você vai ter acesso a esses dados? A ciência, ela capta os dados para poder originar políticas públicas. Se você não cria condições para a captação desses dados, como é que você vai pensar políticas públicas? É uma conta muito simples, mas é justamente o reflexo direto de como esse governo pensa a ciência como um todo. Assim, tipo, se você não... É aquela velha ideia, assim, que se você não pensa no racismo, ele não existe, mas ele está lá. Então, é a mesma coisa, sabe? Para mim, é quase a mesma analogia. Assim. E o despreparo, ele só cresce nessa discussão a respeito especificamente dessa questão do auxílio emergencial, né? Fora todo o resto que a gente poderia vir a discutir. Mas, inicialmente, houve uma ideia de que as pessoas teriam acesso a esse aplicativo mesmo que não tivessem internet, né? E aí um acordo com as operadoras me parece que foi feito. Só que durante as últimas semanas a reclamação foi absurda de que sem acesso, né, sem um pacote de dados, você não consegue baixar, gerar senhas e jogar as informações no aplicativo. Então, nesse momento onde tem uma grande parcela da população sem dinheiro para comer, sem dinheiro para conseguir se locomover, é importante lembrar isso, muitas das cidades, a população que mora em torno, até mesmo nas cidades menores, interioranas, tem uma população que mora ao redor da cidade que teria que pegar um ônibus ou um transporte para chegar na caixa, e o aplicativo não funciona. Não consegue dar cadastro duplicado, CPF com problema, e aí as pessoas entram em desespero achando que já sofreram algum tipo de golpe a respeito do aplicativo. E essa questão da falta de internet, né, como foi prometido, se você não tem internet, você vai conseguir entrar, baixar o aplicativo, vai conseguir ter acesso a isso, dificulta ainda mais esse processo. Sem dúvida. Acho que é uma ilustração clara da
do quão grande é a desigualdade no país. Assim, quem está em cima não consegue sequer ter ideia do que acontece embaixo, porque a distância é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que no horizonte que se apresenta é um horizonte que na prática não funciona. Acho que é o reflexo dessa imensa desigualdade que tem nesse país continental. É impressionante pensar o quão não preparado não estava, não está e muito provavelmente não estará esse governo. Porque não existem políticas a médio e longo prazo, por exemplo. Eles poderiam usar os dados gerados, né, pelas pesquisas da área de humanidades, mas a gente já está encontrando uma dificuldade gigantesca para a produção dessas pesquisas, que já vem, né, esse processo de bolsa, etc., já vem sido destruído há alguns anos, né, e agora vem pior. E nesse momento, né, que demonstraria a importância para as pessoas que não conseguem enxergar da área de humanidades para trazer esses dados, essas informações para a formulação de políticas públicas, esses dados eles vão começar a se perder a partir de agora, porque o cancelamento de bolsas em larga escala está acontecendo. Não só o cancelamento de bolsas, mas qualquer impossibilidade de oferecimento de novas bolsas, né? Tem aí a portaria do CNPq que está priorizando áreas de saúde ou tecnológicas, ou então, se você for de humanas, a sua pesquisa tem que ter alguma ligação com saúde ou tecnológicas para poder ser prestigiada, como se fosse um privilégio e não um trabalho, com uma bolsa de pesquisa. E são justamente as pesquisas em humanidades que trazem os dados de desigualdade e onde você precisa agir para tentar minar essas desigualdades. Então, é um processo que ele não se fecha em si mesmo, mas ele está interligado com essa própria não relação desse governo com a ciência. Não só com as ciências humanas, mas com outras áreas que, na visão desse governo, não trazem resultado imediato, né? Como se fosse só números e valores. É assim que se enxerga o que o que pode ser minimamente aceito como ciência é aquilo que traz valores e resultado imediato. E a gente sabe que nas ciências humanas a gente não consegue trabalhar dessa forma, não existe isso. O Brasil agora vai pagar muito caro pelo descaso da educação. Né? Porque nós estaremos nesse processo com uma dificuldade muito grande de produção, né, do ponto de vista econômico, especificamente. Vamos precisar necessariamente ter alguns processos de produção internos, ter alguns processos de criação de tecnologia internas, e o Brasil tem, mesmo com a dificuldade de acesso, tem uma quantidade muito significativa de grandes cientistas que conseguiriam fazer esse processo. Nós já poderíamos estar muito adiantados, e agora a gente está tendo que correr atrás para conseguir, já que, né, só fazendo uma explicação básica, já que provavelmente não vamos conseguir importar coisas que nós não produzimos aqui, ou a importação vai ficar cada vez mais difícil, ter que iniciar um processo produtivo. Aí demonstra, mais uma vez, um problema do governo de que não entendeu o processo da crise e que não iniciou lá atrás, quando a Covid-19 começou a ser discutida com mais firmeza pelo mundo, um processo de readequação do parque industrial, por exemplo. Isso é um processo, aí mais uma vez vou puxar para o meu lado, é um processo histórico, né? A gente só vê qual foi o não desenvolvimento da nossa indústria nacional. A gente sempre se pautou por produzir o básico e importar as coisas já prontas, assim, sendo que a gente teria condições, dadas as nossas condições climáticas ou de produção, de solo, enfim, a gente teria condições de ter uma indústria nacional muito forte, mas aí vai do nosso espaço no capitalismo. O nosso capitalismo é dependente. A gente acaba pagando a conta de quem tem dinheiro hoje para poder lidar com a Covid. Se a gente pensa que as grandes potências hoje no mundo estão lidando bem com a Covid, a gente tem que pensar por que eles conseguem e a gente não. E a gente, puxando isso pela história, tem a ver com anos de exploração que esses países tiveram, com os países emergentes, e que hoje, se hoje eles têm condições de lidar com as crises
em cada um dos seus países tem muito a ver com a exploração de países como o Brasil. Acho que a gente não pode dissociar disso, assim. Eu acho engraçado que assim, uma postura que eu tenho visto que as pessoas, em geral, têm tido é cruzar os braços, olhar para as universidades agora e falar: e aí? O que vocês vão produzir? O que vocês vão trazer de novo? Como é que vocês vão salvar agora, né? E aí é o retorno. Gente, e os investimentos para a gente chegar onde nós deveríamos estar? Agora a gente vai tentar, em questão de meses, correr atrás de décadas de problemas na área de educação, de problemas na área de investimento. Então é engraçado que parece que as pessoas não entendem esse processo histórico de olhar agora para essas universidades e falar: agora vocês precisam produzir. E mesmo com todas essas diversidades, os pesquisadores têm produzido coisas. Então imagina só se nós tivéssemos um processo de investimento na área de educação, qual respostas nós poderíamos estar dando não só para a saúde e para a área de tecnologia do Brasil, mas para o mundo, né? Sem dúvida. É pensar que, assim, imagina o tanto de cérebros que foram... a fuga de cérebros, a tal fuga de cérebros, né, de pessoas que foram exportadas ou que se auto-exportaram porque não tinham condições mínimas de trabalho aqui. Então, já imagina se essas pessoas tivessem ficado aqui. E imagina se a gente tivesse investido, porque é isso, assim, quando a galera fala que tem que acabar com esse pagamento das universidades dos vagabundos, etc., não é um dinheiro que se dá descarga e ele some, é um investimento, ele retorna para a sociedade. E no caso das humanidades especificamente, esse é um retorno mais lento, mas não quer dizer que não há um retorno. Estudar o ser humano e as suas relações sociais é um processo muito complexo. A gente não tem como dar respostas fáceis para processos complexos. Os seres humanos são complexos. Agora imagina esses seres humanos interagindo entre si. Olha o tamanho dessa complexidade. Não existe qualquer possibilidade de a gente pensar em respostas rápidas. Então, se a gente não teve um investimento anterior, não existe essa possibilidade de nos cobrarem coisas em questão de meses, sendo que existe todo um processo histórico de centenas de anos que inviabilizou qualquer produção intelectual ou qualquer investimento em educação aqui nesse país. A gente está vivendo as consequências das escolhas que não foram feitas muitas vezes pelo povo, mas que o povo é o primeiro que se ferra nesse processo. Eu acho engraçado, eu estava assistindo esses dias um vídeo do Átila, o Homem do Gatilho, né? E tem uma parte do vídeo, não sei se estava num vídeo dele ou num podcast, né? Do xadrez verbal, eu não lembro exatamente. E ele fez um comparativo que eu achei muito, muito importante, que um colega dele é especialista em virologia também, que ele tem o conhecimento para isso, ele é um professor de uma universidade, existe junto com ele um mestrando que também que estuda especificamente coisas que são ligadas à Covid, que ele tinha um equipamento e uma estrutura para fazer os testes, só que ele não conseguia nem chamar esse mestrando para ajudar, porque esse mestrando perdeu a bolsa dele. E aí nem nesse momento eles conseguiam, mesmo tendo o mais difícil, né, que é o acúmulo de conhecimento daqueles profissionais, que não é uma coisa que você faz do dia para a noite, você demora anos para aquilo se formar, e ele não conseguia produzir as pesquisas, porque não tem mão de obra, os pesquisadores estão tendo as suas bolsas canceladas, travadas, etc. E aí, insumos difíceis, dificuldade dos pesquisadores, dificuldade de acesso aos produtos, não produção de tecnologia, isso tudo faz com que a gente fique e os pesquisadores fiquem totalmente travados. E aí uma parte da sociedade vira para essas pessoas e fala: bom, agora você precisa trazer algum retorno. É muito complicado. É muito complicado pensar, por exemplo, nos pesquisadores de ciências humanas, né? Tipo, a gente precisa agora saber onde a gente precisa focar as políticas públicas de repente, sei lá, de testes em massa, ou então de possibilitar para as pessoas condições que elas consigam ficar em casa. Se você não tem se você não tem pesquisador, porque a pesquisa é um trabalho, você fica horas do seu dia, você não tem final de semana, você não tem feriado,
você não tem manhã, tarde e noite, muitas vezes é um trabalho sozinho, que a gente faz muitas vezes, né, sentado na frente do computador, analisando dados, escrevendo. O trabalho intelectual é um trabalho, ele precisa ser pago, ele não pode ser feito pura e simplesmente pelo amor do coração, é um ofício. Né? O ofício ele não é um dom que você vai lá de maneira como os santos faziam, os mártires antigamente, e fazer de bom grado no coração. Você precisa ser pago para isso. E se você não tem condições, e as bolsas já pensando no valor delas, elas são totalmente defasadas, né? Muitas vezes os pesquisadores não podem se dedicar exclusivamente à pesquisa, porque eles têm que encontrar outros meios de pagar as contas. Se você não tem como incentivar esses pesquisadores, você não tem como saber onde você precisa focar a política pública para criar condições que as pessoas fiquem em casa. Que isso daí não deveria ser um privilégio, deveria ser um direito. Mas a gente está numa sociedade tão desigual que ficar em casa e ter as condições de trabalhar em casa é visto como um privilégio. Olha como a gente distorce os nossos valores, né, que são tão hoje comumente conclamados aí. Não deveria ser um privilégio, deveria ser um direito de todos. É um direito de todos. Né? Na lei é um direito de todos, mas na prática a gente sabe que a lei não se configura. Falando dos direitos desrespeitados, para aqueles que não sabem, eu acho que a maioria que nos ouve já sabe, o aplicativo emergencial ele gera uma senha de acesso para você poder entrar e retirar o dinheiro. Né? Para quem não tem a conta na Caixa, essa senha de acesso é que vai te dar a possibilidade de conseguir fazer a retirada desse dinheiro. Essa senha de acesso, ela dura mais ou menos 2 horas e depois gera-se uma nova senha, como se fosse mais ou menos um token, né? Acontece que, de um ponto de vista sanitário, está acontecendo uma maluquice. Por quê? Porque as pessoas estão precisando do dinheiro. Aqueles que têm acesso à internet só em casa, por causa, sei lá, de um pacote de dados, etc., tem que sair e ir até a Caixa Econômica para fazer a retirada desse dinheiro. E quando ela chega lá, ela se depara com filas gigantescas. Num momento em que a gente consegue enxergar uma ascensão absurda dos casos, fora a questão da subnotificação. Então, mesmo subnotificado, os casos estão aumentando de forma gigantesca. E aí as pessoas têm que ir e encontrar filas extremamente grandes. Então a gente já enxerga vários problemas a partir daí. Né? Essas filas que, do ponto de vista sanitário, são problemáticas, porque você vai expandir o vírus, uma pessoa contaminada ali vai contaminar uma cacetada de gente. Pessoas que têm que pegar ônibus, outros tipos de transporte para chegar nesses estabelecimentos, para conseguir retirar o dinheiro e às vezes não conseguem, e não tem o pacote de dados, o acesso à internet suficiente para que se ficar 2 horas na fila e não conseguir chegar a tempo da sua senha expirar, ele vai ter que voltar para casa. E isso tudo sem dinheiro. Olha só a situação complicada que a população está se encontrando. Isso daí também, além da questão sanitária que é um problema, né? Porque, afinal de contas, estamos vivendo em um momento de pandemia, e aí o Brasil é um dos países que mais transmite a Covid, você também acaba vendo como o governo federal age. E aí eu imagino que seja assim de maneira proposital, no sentido de obrigar as pessoas a saírem de casa. Então, assim, o governo federal defende uma política de que o isolamento social não deve ser feito, e aí ele obriga as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que estão hoje em dia, as pessoas que estão mais morrendo da doença, porque foi uma doença que começou com gente que tinha dinheiro para viajar para fora do país e hoje se alastrou para as comunidades, para as periferias. São as pessoas que já não têm acesso a um sistema de saúde no dia a dia, antes da Covid e depois da Covid menos ainda. Você acaba obrigando essas pessoas a irem para a rua, para o governo federal olhar e falar, olha, tá vendo como o isolamento não funciona? Porque as pessoas estão na rua. Mas por que cargas d'água elas estão na rua? Porque o governo federal não oferece as condições mínimas para que as pessoas consigam estar em casa e se proteger.
Então, se ele já não oferece as diretrizes básicas para convencer as pessoas que é preciso estar em casa, porque sabe-se que a maneira de você evitar a doença é não tendo contato com pessoas, infelizmente, estamos ainda nesse estágio, porque a doença é uma doença nova, então a gente não tem ainda, cada dia é uma novidade diferente sobre como lidar com essa doença. E, ao mesmo tempo, ele obriga as pessoas a saírem para falar, tá vendo, a política de isolamento não funciona porque as pessoas estão na rua. E aí, fazendo dessa maneira, as pessoas não conseguem perceber o grau de perigo que é essa doença que a gente está vivendo hoje em dia. Então, você não tem uma diretriz de um governo federal, esse governo federal se volta contra os governos locais, os governadores e prefeitos, e ainda coloca para si a não responsabilidade desse avanço gigantesco de contágios, de mortes, apesar das subnotificações. Então, é um círculo cruel, assim. Eu acho, assim, o absurdo, porque essa frase, né, do quer que eu faça o quê, que nós começamos com esse trechinho, vem exatamente da pessoa que deveria trazer a ideia do que fazer, né? Então, quando o presidente ele pergunta para alguém, quer que eu faça o quê, demonstra o quanto ele não faz ideia do que ele precisa fazer. E aí eu fico muito preocupado, porque o governo federal, de uma maneira geral, está se preocupando muito mais com o processo eleitoral que vai vir daqui a alguns anos, do que com o que está acontecendo agora, né? Eu vou dar um exemplo claro. Quando o Bolsonaro ele vai, por exemplo, na padaria, não sei se vocês lembram que ele foi na padaria lá no Distrito Federal, etc. Ele escolheu a padaria que o Mandetta estava 2 dias antes. Porque qual que era a estratégia? Se o Mandetta reclamasse que ele tinha feito aquilo, ele ia falar, mas aquela padaria você frequenta. Então, olha só o nível de pensamento, de método para isso. E aí, quando a gente fala de um problema que afeta todo o Brasil, que é a pandemia, o presidente pergunta, quer que eu faça o quê? E não só isso, né? Ele joga na culpa nas costas dos governadores. Ele se isenta de qualquer tipo de responsabilidade. Então, a responsabilidade que ele está colocando para si agora é aquele do eu falei, que obviamente isso vai gerar desemprego, vai gerar crise econômica. Não que essas coisas não estivessem no horizonte antes, elas estavam. Né? A economia não estava uma maravilha, o número de desempregados não era ínfimo, a gente não estava vivendo num país das maravilhas. Mas a pandemia ela acelerou todo esse processo que é inerente ao sistema capitalista. O sistema capitalista se renova e se mantém a partir de crises intensas e cada vez mais violentas. Mas ele nem se responsabiliza pelas mortes e ainda coloca que as pessoas devem sair às ruas e cobrar dos governadores as mortes e a abertura do comércio, por exemplo. Se não me engano, foi domingo passado, tiveram manifestações pró-Bolsonaro, aqui em São Paulo, inclusive, e no Distrito Federal, se eu não estiver enganado, mas tiveram algumas manifestações. Para a gente finalizar esse tema, antes de ir para o próximo, Roberta, está previsto esse auxílio emergencial por 3 meses. Então, são esses R$600 por 3 meses. Você acha que o Estado vai ter que trazer um outro plano posterior a esses 3 meses? Porque o que se caracteriza é que a gente vai continuar passando por problemas, né? Olha, eu acho que seria o mundo ideal, não sei se é o que vai acontecer, porque afinal de contas temos um ministro da economia liberal, né? Neoliberal, que ainda é pior, que trabalhou na ditadura do Pinochet. Então, eu não consigo confiar muito nisso, não. Do choque liberal. Do choque liberal, assim. Ele está, nas últimas entrevistas que ele apareceu, ele está pautando a volta da votação das reformas e tudo mais. Ao mesmo tempo que existe uma ala do governo que está pensando que o Estado tem que investir nesse momento para gerar emprego, gerar renda e fazer a roda girar, assim, basicamente, né?
E aí é muito doido você pensar que isso está acontecendo num governo que se vendeu como liberal, diminuição do Estado, e é o Estado que tem que, no final das contas, atuar nesse processo. Que a iniciativa privada vai se fechar, muito porque vai cuidar das suas crises internas e não vai investir no Estado. E a única forma de gerar emprego e de alguma forma tentar lidar com as questões econômicas que virão e que já estão aí é o próprio Estado. Então você vê que no final das contas, no momento de crise intensa, nenhum liberal é liberal de fato, né? Porque sempre recorre ao Estado para poder salvá-lo. Assim. Crise de 29 tá aí, né, gente? Lembra? É só relembrar da aula de história. É só lembrar da crise mais recente, 2008. Quem evitou os bancos de quebrarem nos Estados Unidos e também aqui no Brasil foi o governo, foi o Estado. Às vezes eu fico pensando como é que o cara do raio privatizador deve estar pensando a vida agora, né? Não sei se vocês lembram desse candidato. Eu lembro. Eu tô pensando nesse momento de pandemia, como é que a galera anti-vacina tá se portando agora. É um momento de contradições, né? Mas é bacana a gente lembrar, né, que mesmo teoricamente no momento em que o governo tinha a possibilidade de iniciar esse processo de privatização liberal, etc., o governo não conseguiu, né? Eu fazendo uma análise, se você discordar, Roberto, por favor, pode falar, mas eu acho que poucos governos entraram com tanta possibilidade de apoio do Senado e da Câmara dos deputados, né, deputados e senadores. Então, o governo tinha aquele momento, né, de conseguir passar, né, na análise política, né, o primeiro ano é muito favorável ao presidente, né, porque está com apoio das ruas, etc., o Senado identifica isso, e mesmo nesse momento eles não conseguiram fazer. E aí você tem um ministro da Economia que foi, na minha opinião, ridicularizado pelo próprio governo, pelaquela estrutura de proposta dos militares, do qual o ministro da Economia, Paulo Guedes, não estava inserido. Ele tem uma estrutura ou um pensamento do ponto de vista ideológico da economia, que é o que a gente não pode pensar agora, né? Os principais países estão fazendo com que o Estado faça esse processo de auxílio. E aí o cara dizendo só de reforma nesse momento, dá um medo gigantesco, né? Dá gatilho. Não só isso, mas demonstra a total falta de total noção de realidade, assim. Acho que é muito isso aí. Acho que as elites brasileiras, elas são tão fora da caixinha que elas vivem num mundo que não condiz com o mundo lá fora, assim. É bizarro. É de blogueira fazendo festa depois de pandemia, sendo que ela já pegou a doença e postando no stories e falando foda-se a vida, é isso mesmo, vamos lá Covid que você vai ensinar para todo mundo um mundo melhor, que você acha é uma visão ridícula e que é bastante cruel pensar que a gente precisa passar por uma doença que mata milhões de pessoas no mundo para a gente poder aprender a sermos melhores seres humanos. De um ministro que acha que o Estado não tem que, nesse momento, investir e que não tem que cuidar de quem não tem a mínima condição de sobreviver. Esse é o resultado das nossas elites maravilhosas, blogueirinhas e ministros. A gente está num processo de glorificação da quarentena, né, por uma parte da população. Parece que é um negócio de agora eu vou me encontrar. Agora eu vou conseguir ter tempo para fazer as coisas que eu preciso. Gente, estão falando de uma galera morrendo, não só de Covid, mas de fome. Então, óbvio que é uma questão aí psicológica, né, de você tentar evitar o pensamento, mas a gente não pode ter esse processo de glorificação de que, que lindo, eu consigo ver as estrelas no céu agora, sabe? Não, sem dúvida. Acho que isso é a demonstração cabal da nossa total desigualdade, assim. A gente vive em Brasis diferentes dessas pessoas e são elas que gerem a nação. Processo um pouco assustador, mas vamos tomar cuidado pra gente não começar a dar gatilho nos outros, né? Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora
Isso acho que não faz mais sentido manter o segredo. Isso pode ser confirmado tanto pelo presidente como o general Heleno. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, né, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, né, pedi que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. Então parece que o bastião da moralidade está com problemas de moral, hein, Roberto? Sem dúvida, né? Não que a gente já não soubesse antes, mas eu acho que só foi mais uma confirmação que de bastião e nem de moralidade esse rapaz tem aí. Eu queria que a gente fizesse agora uma breve análise aí, né? Porque esses são acontecimentos correntes, a cada dia está saindo coisas novas, a respeito aí da crise Moro, né? E sobre as questões jurídicas a partir dessa crise Moro, né? Esse pronunciamento do Moro gerou problemas jurídicos para o presidente da República, caro colega Bolsonaro, e para ele mesmo, né, Roberta? Bom, aí é como você disse, né? Cada dia é uma crise diferente, é uma novidade aí, mas pensemos hoje no dia 1º de maio o que temos até aí, né? Então, essa demissão premiada, essa delação premiada aí do Sérgio Moro trouxe uma série de problemas, não só para o próprio Moro, mas também para o Bolsonaro. E agora a gente está nesse processo de investigações que estão sendo abertas, né? O depoimento do Moro foi antecipado agora. Ontem, né, saiu que ele seria antecipado. O Moro deu uma entrevista para a Veja, se não me engano, hoje ou ontem, dizendo que ele tem as provas, para além do vaza-zap lá que aconteceu, dele com a deputada também, né, intelectual orgânica do bolsonarismo, Carla Zambelli. Então, temos aí todo esse processo. O STF está intervindo, e também o Congresso, e vamos ver no que vai dar isso daí, né? Estou ansiosa para esse Morozap aí, Morogate, esse Bolsogate, sei lá como é que a gente vai chamar isso na história daqui a um tempo. Eu acho impressionante, isso é uma coisa que a gente não pode negar, é impressionante a capacidade do governo Bolsonaro de se auto-implodir, né? Uma crise atrás da outra, além das crises que a gente já é obrigado, né, porque não conseguimos atuar a respeito da Covid, né, as questões econômicas internacionais, o governo faz questão de gerar uma crise após a outra das características mais absurdas possíveis, né? Existe a gente pode até depois, a depender, gravar um podcast só para analisar essa coletiva do Moro, mas também a coletiva do Bolsonaro posterior foi tão assustadora quanto, né? Eu não sei o que estava na cabeça do Bolsonaro quando... Eu percebo que algumas pessoas do governo têm uma dificuldade de seguir linhas, assim, né? E aí eu acho que as pessoas podiam chegar ao Bolsonaro e falar: campeão, fica quietinho aí que é melhor, porque você tentando se defender piora a sua própria situação, né? O caso do Bolsonaro foi de um homem traído, né? Um homem que se sentiu traído, triste, perdeu o amor aí, né? Ele, uns anos atrás, encontrou o Moro, foi ignorado, e aí ele abriu o coração pro Moro, mas ele não sabe se o Moro fez o mesmo, né? Então, eu acho que é aquela coisa do amor traído. Acho que foi esse o tom que me passou. Eu lembrei daquela música lá do Mamonas Assassinas, que, né? Que a galera, que a mina subiu a serra, deixou ele no boqueirão, essas coisas. É esse romance, né, que não deu certo. Infelizmente, Bolsonaro tá triste. E a gente viu isso no pronunciamento dele, junto que ele falou que o filho dele é comedor e tal. Mas é isso, né?
dá para ver a capacidade intelectual, porque o nosso colega Bolsonaro não consegue decorar o nome dos filhos, então chama por número, e nem sabe a data exata de nascimento do filho, que é relativamente comum, né? Porque, se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, desculpa, mas ele errou, não sabia exatamente qual a idade que o filho dele tinha. Mas tanto esse pronunciamento do Moro quanto o pronunciamento do Bolsonaro geraram problemas jurídicos para eles, né? Quero lembrar que o Bolsonaro, logo após essa crise, vem a respeito de uma discussão de nomeação de cargos, né? O Moro diz que se sentiu pressionado a colocar uma pessoa, trocar o dirigente geral da Polícia Federal, porque eles estavam investigando, de acordo com a mensagem apresentada pelo Moro, porque eles estavam investigando a PF. A PF estava investigando pessoas do partido do Bolsonaro, que eu não sei ainda, né, se é partido, se não é, porque o Bolsonaro tentou criar um novo partido que não rolou até agora, né, a gente não pode esquecer disso, e isso acabou gerando uma outra crise. Com a resposta do Bolsonaro, o Moro colocou uma mensagem de WhatsApp da campeã aí também de discussões e crises, Carla Zambelli, do qual fica nítido uma conversa que eu não acho que tenha começado ali, nem terminado naquele momento. Ele foi muito esperto de colocar só o que lhe cabia, pedindo para que ele trocasse quem comandava a Polícia Federal para colocar a pessoa que o Bolsonaro queria, e em troca disso ela faria todo o meio de campo para o Moro assumir uma vaga no STF. É bom lembrar que, assim, a principal acusação é porque a PF estaria investigando uma rede de fake news capitaneada pelo Carluxo, né, o filho favorito, ao que me parece, das minhas análises porcas, semióticas, mas me parece que Carluxo é o filho favorito de Jair Messias Bolsonaro. E aí, então, aí a interferência do Bolsonaro na PF seria justamente para evitar que essa investigação continuasse, porque o Carlos Bolsonaro, ele era suspeito de coordenação dessa rede digital de fake news, e eu não sei se vocês lembram, porque por conta dessa bagunça que é o governo federal, no início do governo federal, o Carluxo foi acusado de criar uma BIM paralela, né? Parece que faz 1000 anos isso, mas foi ano passado, né? E o Ramagem, se não me falha a memória, era um dos caras que o Carluxo queria colocar nesse esquema. Olha que doideira. Parece que faz 20 anos? Parece, mas foi o quê? O ano passado isso. Caso Queiroz, né? Também lembrado, caso Queiroz. Pois é. Aonde está Queiroz? Aqui em São Paulo, frequentando o Sírio, se eu não estiver enganado. Com o dinheiro não se sabe de quem, com o pagamento da sua vida não sabe de quem, além das discussões, né, além da fake news, essa questão da rachadinha, que alguns vazamentos, né, que acontecem em momentos muito específicos, engraçado, né, sem querer, vai lá e vazam, que ligam uma possibilidade dessa rachadinha financiar a construção de prédios pela milícia no Rio de Janeiro. Pois é bom lembrar que quando o Bolsonaro estava falando da vida nas comunidades, estava sendo afetada pela Covid, ele falou de Rio das Pedras, né? A primeira palavra que veio para ele, Rio das Pedras. Rio das Pedras é onde está o quê? Seu amigo Queiroz atuando ali, como protetor da moral e dos bons costumes. Pois é, e Bolsonaro tentou, então, ignorando todo o problema, né? Porque eu acho que é uma característica muito fácil, você finge que o problema não existe e toca a vida. Ignorando todo o problema, ele fez a indicação, então, do Mendonça para a pasta da Justiça e o Ramagem, que foi aí o ponto da discussão, para a Polícia Federal. E aí o Supremo entra com um pedido, né? Entrou com um pedido, não, conseguiu barrar provisoriamente essa nomeação por conta de toda a discussão a respeito do que foi colocado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? E aí, lembrando que há, além da denúncia, né, há todo esse processo de investigação, e é importante que algumas pessoas esquecem que já existem provas, né? A mensagem colocada pelo Moro
das trocas entre ele e Bolsonaro, do qual Bolsonaro pega uma notícia do antagonista e que indica aí a Polícia Federal atrás de algumas pessoas do partido dele e escreve, é por isso que nós temos que fazer a troca, já demonstra o problema. A rede bolsonarista está tentando trocar essa discussão, falando, não, eles não querem que ele seja nomeado porque ele é amigo do Bolsonaro. Não é isso. Existe crime aí no que ele está fazendo. Sem dúvida. E assim, é interessante notar que esse divórcio aí entre Bolsonaro e Moro, já que ele adora fazer analogias de casamento e tamanho de pinto, gerou uma série de acusações para ambos os lados, né? Então, agora está o Moro no ônus da acusação, no ônus da prova da acusação, e o Bolsonaro não, em nenhum momento, pelo menos do que eu vi recentemente, ele não nega as informações passadas. Ele só deturpa essas informações de acordo com o que ele quer passar, mas a negação de fato não acontece. Nessa estrutura do quem manda sou eu, Bolsonaro disse que estava muito incomodado e que não havia engolido o que Alexandre de Moraes do STF havia suspendido, né, por via de liminar a nomeação. E eu acho que o Bolsonaro também faltou um pouco na aula de história a respeito da Revolução Francesa, né? Em várias aulas de história ele deve ter faltado. Eu percebo que ele não entendeu essa questão problemática já resolvida na modernidade, na contemporaneidade do absolutismo monárquico, né? Para um senhor que exalta a ditadura militar e torturadores, acho que não é nenhuma surpresa, né? Quando as pessoas hoje falam, nossa, mas como é possível ele fazer um negócio desse? Ele nunca mentiu. Isso daí é uma coisa que, assim, dá pra colocar claramente. Ele nunca mentiu sobre quem ele era, sobre o que ele pensava e sobre o que ele buscava, né? É igual você ver um vídeo do Fernando Holliday putaço, porque falou, eu voltei nele sabendo que ele era um jumento, mas eu pensei que ele tinha um mínimo de honestidade. Parça, eu tava ali o tempo inteiro. É a famosa escolha difícil do Estadão, sabe? Que ninguém nunca vai esquecer isso. Eu espero que não esqueçam mesmo. Mas, assim, estava muito claro quem era esse cara. E não sei qual que é a surpresa das pessoas hoje, achando que, nossa, que absurdo o que ele está fazendo, como assim? Estava muito claro, desde sempre. E, por incrível que pareça, né, com todas as pessoas entrando com pedido de impeachment, a gaveta do Rodrigo Maia deve ser gigantesca para guardar tudo isso, todas as entradas de pedido de impeachment. A aprovação a respeito do impeachment, ela é relativamente pequena. Se a gente colocar aqui na última pesquisa da Datafolha, feita a respeito do pedido de impeachment, da possibilidade, se apoiaria um pedido de impeachment do Bolsonaro pelo Congresso, em porcentagens, 45% das pessoas entrevistadas se colocaram a favor do pedido de impeachment, isso com toda a crise gerada pelo Moro, 48% se colocaram contra e 6% não sabem sobre isso. É bom a gente analisar, né, que dentro desses 48% tem as pessoas que concordam que o que Bolsonaro fez é um problema, mas tem medo de uma crise política, de criar maiores dificuldades financeiras. Então eu enxergo que uma porcentagem das pessoas estão aí, mas pelo menos 30% dessa galera, né, não importa o que faça, o que fale, ou quanto se prove que o Bolsonaro tem problemas, vão apoiar o Bolsonaro, né? E esse é o núcleo duro bolsonarista e é para quem ele continua governando. Pensar que, assim, existe um método muito claro de governo do Bolsonaro, né? De tentar se manter aí como presidente e manter sua base de apoio. As crises são importantes para esse grupo porque, afinal de contas, elas mantêm os ânimos aflorados e para esse grupo é importante ter os ânimos aflorados, né? Porque o Bolsonaro, a gente fica meio que numa sinuca de bico, no sentido que se assim, e aí pensando nas instituições políticas de um Estado como o brasileiro. Se as instituições agem minimamente para tentar
parar esse cara, as loucuras desse cara, elas reafirmam o discurso de perseguição do bolsonarismo e ele consegue manter suas crises políticas, os ânimos aflorados e a sua base dura, seu núcleo duro. Então é uma sinuca de bico, porque ao mesmo tempo que as instituições têm que se mostrar defensoras dessa democracia burguesa, etc., se elas fazem isso, elas só vão ratificar esse discurso de perseguição política que o Bolsonaro colocou como contra o establishment, sendo que ele fez parte desse establishment durante quase 30 anos. Então olha que loucura que a gente está vivendo. Se a gente deixa o cara livre, ele faz tudo o que ele faz e está tranquilo. Se a gente tenta de alguma maneira interromper as loucuras desse cara, a gente reafirma o que ele está dizendo. Eu acho que tem uma questão aí doida dele, de uma vontade incessante de que tirem ele do poder para que o discurso dele faça mais sentido. Mas eu queria fazer uma pergunta, obviamente Sérgio Moro não fez isso sem calcular muito bem o que ele estava fazendo, né? Quais eram os passos. Acredito que ele tem ainda, inclusive, muito mais provas, talvez seja por isso que o presidente não tenha negado, mas tendo em vista esses números, né, de apoio, etc., você acha que o Sérgio Moro imaginou que ele iria conseguir instaurar uma crise maior ou não? Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, esperando para sangrar o presidente a longo prazo, perdão. Eu imagino assim, eu fico imaginando o que ofereceram para ele, né, jogar a merda do ventilador, porque ele poderia simplesmente ter saído. Então imagino que existe uma troca, não sei com quem, não sei para quem, não sei como, mas a gente já sabe, dado o histórico do Sérgio Moro, que ele não faz nada de graça. Agora, se ele imaginaria que seria uma crise maior a ponto dele impedir um terceiro presidente pedir música no Fantástico, ou se seria uma crise qualquer, eu acho que ele saberia que seria mais uma crise, que esse governo é permeado por crises. Agora, se seria uma crise maior ou menor, não sei. Eu acho que, assim, ele não saiu de mãos abanando. Então, eu estou muito ansiosa para saber quais seriam essas provas e se elas derrubariam um terceiro presidente na mão do Sérgio Moro, que aí o cara é um estrategista político para além do que eu consigo imaginar, né? Porque o cara, ele conseguiu, numa pandemia, implodir ainda mais um governo que estava todo dia tem uma crise nova. Então, cara, esse é o momento que a gente está vivendo nesse país, assim. Mas eu acho que eles, como você disse, não saiu de graça. Não saiu com uma mão na frente e outra atrás. Eu acho que ele, justamente por ser o passado de juiz, então tem contato com as leis, as conhece muito bem, a ponto de usá-las ao seu bel prazer. Eu acho que tô bem ansiosa para essas provas aí. Então, fazendo um comparativo, eu sei que não é exato, tá? Mas só para a gente conseguir discutir, quando o Bolsonaro ele cria aquele problema específico com o Mandetta, né, e a demissão do Mandetta, foi feita também uma pesquisa pela Datafolha e 64% das pessoas que foram entrevistadas entenderam que o Bolsonaro agiu mal. 25% das pessoas que foram entrevistadas entenderam que o Bolsonaro agiu bem e 11% não sabiam opinar. Então, será que esses problemas relativos ao Mandetta deram um susto maior à população inicial por conta da Covid e a questão do Sérgio Moro seja mais a longo prazo? Talvez. Eu acho que assim, a gente tem que deixar bastante claro que o Sérgio Moro ele tem uma base dele, né? E que algumas pessoas que antes apoiavam o Bolsonaro, mas tinham um apreço maior para o Moro, racharam e foram pro lado do Moro. Então, se vai ser a longo prazo, talvez seja, né? Porque, de qualquer forma, por mais que esses números que você comentou sobre processo de impeachment ou não de aprovação do Bolsonaro, eles estão basicamente equiparados, você precisa... pode ser que ele pense num processo de virar esses números e o Bolsonaro perca o apoio popular daquela base que não é só base bolsonarista. Mas eu acho que, sem dúvida, Sérgio Moro, imagino que ele tenha um plano muito bem detalhado sobre isso. Tanto é que
Agora sim, nos primeiros dias da crise, a base bolsonarista nem estava xingando o Moro, né? Estava tentando entender o que tinha acontecido, porque afinal de contas, para essa galera também o Moro era um mártir, um bastião da luta contra a corrupção. Mas agora essa base bolsonarista, ela tem atacado mais o Moro, mas eu pelo menos, eu acompanho algumas dessas contas mais importantes nas redes sociais. Eu não vejo as pessoas entrando nesse looping de loucura e ataque como eles estão pretendendo. Então, eu acho que a base popular do Sérgio Moro ela é muito forte para impedir que ele perca esse apoio popular que ele tem hoje em dia. Então, para a gente finalizar esse assunto e irmos para o próximo, você acredita que o que o Moro está mirando são as próximas eleições presidenciais? Eu acho que essa futurologia ela é perigosa. Não sei se as próximas eleições presidenciais, mas ele está almejando um cargo de destaque na política brasileira. Não sei se culmina nele como candidato à presidência, mas que, sem dúvida, ele está buscando um lugar de destaque na política brasileira, na história brasileira, sem dúvida. Tudo bem. Só para finalizar, eu não posso esquecer disso. Na coletiva do presidente, no dia 24, né, se não me engano, que foi o dia que o Moro saiu, na coletiva do presidente, gostaria que, se possível, vocês dessem uma olhada na coletiva e olhem para as pessoas, para a cara dos ministros e, por gentileza, para o pé do Guedes, que estava descalço. Eu não entendi isso até agora. Um adendo. Não, na real, ele não estava descalço, parecia. Mas era um sapato de mocassim muito feio, que parecia que ele estava de meias. Mas não, era só o mau gosto do Paulo Guedes mesmo se manifestando. Eu acho engraçado nessas análises que você, pelo menos aqui parece que alguns dos ministros estavam visivelmente incomodados com as falas, assim. Se possível, deem uma olhada e façam as suas próprias análises. Quem estuda linguagem corporal e semiótica, eu acho que tem um ótimo objeto aí. Eu acredito em vocês! Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! O que tinha de velho ficou para trás! Nós temos um novo Brasil pela frente! Todos, sem exceção do Brasil, tem que ser patriota e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Mais que o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que é de mais sagrado de nós, que é a nossa liberdade. Todos no Brasil têm que entender que são submissos à vontade do povo brasileiro. Tenho certeza, todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. Nosso grande e excelentíssimo presidente, com alguns problemas de retórica, fez esse pronunciamento numa manifestação com algumas bandeiras e algumas discussões do qual traziam a necessidade do retorno do AI-5, enquanto o presidente defende a democracia. Não tem algum problema aí, Roberta? Bom,
temos, né? Acho que tá aí meio claro que acho que são coisas totalmente incompatíveis, mas eu acho que demonstram muito claramente o que eu disse do método, né? Num dia ele fala para os apoiadores favoráveis à intervenção militar, favoráveis ao fim da democracia, favoráveis a um novo AI-5 como filho dele. Aí ele percebe que isso dá ruim nas instituições, aí no dia seguinte ele faz pela manhã ele faz uma entrevista falando que ele é defensor da Constituição, defensor da democracia, que a imprensa distorce as palavras claras que ele falou, que eu acho que, né, até para ele que tem problemas de retórica e interpretação de texto, eu acho que está muito claro o que ele diz. E aí, na tarde do mesmo dia, ele vai lá e começa a falar para os seus apoiadores de novo, proclamando todas essas questões. Então, é um método burro, mas é um método que funciona, né? Porque mantém essa base bolsonarista muito forte com ele. E assim, eu li algumas coisas e eu acho que é meio que isso que virou um culto, né? Independente do que se faça, do que se diga, do que ele coloque, existem apoiadores de qualquer maneira, virou um culto à personalidade, né? Um culto ao líder. E aí, se a gente lembrar dos regimes fascistas dos anos 30, 40, 20, 30, 40, acho que é meio isso que se avizinha, né? Porque, na verdade, isso nunca sumiu do espectro da sociedade, infelizmente. Então, eu acho um pouco engraçado, né, como ele fala sobre esse processo de nova política e de que ele não vai negociar com ninguém e que acabou a patifaria quando os processos de impeachment começam a acumular sobre ele e ele faz uma guinada no centrão. Eu acho que não existe nada mais velha política do que essa guinada ao centrão. Ele participou, né, do impeachment da Dilma, do impeachment do Collor, se não me engano também. E ele sabe que para que o processo de impeachment comece a acontecer, ele precisa não ser aprovado na Câmara dos Deputados. E aí ele, como grande baixo clero que ficou triste quando o Sérgio Moro não cumprimentou no aeroporto, ele sabe que para ele não ser votado, para que o processo de impeachment não dê continuidade, ele precisa abraçar esse centrão do qual ele fez parte durante tanto tempo. E que melhor maneira de abraçar esse centrão, que tem pessoas comprovadamente corruptas, se não em oferecer os cargos políticos que esse centrão tanto quer. Então, no final das contas, o discurso não condiz com a prática, né? Mas isso aí todo mundo já sabia, porque ele veio daí. Foi onde ele foi formado, era onde ele atuava na política, dormindo no parlamento enquanto a galera estava votando. E aí num discurso, né, que veio desde o processo da campanha eleitoral, de que os cargos não seriam dados por questões políticas e sim por questões técnicas, o Mandetta, que obviamente teve questões políticas aonde ele estava, né, quando começa a ser técnico, ele manda o cara embora. Então, fica visível que ele não consegue cumprir com as bandeiras que o colocaram no poder, né? O Mandetta ele tirou porque o Mandetta estava aparecendo mais do que ele, né? Que história é essa? Nesse filme de meninas malvadas do governo que ele aparece mais. O Bolsonaro tem que ser a Regina Jorge, não pode ser outra pessoa. Então, quando o Mandetta começou a querer ser a Regina Jorge, tipo a Lindsay Lohan lá, que estava começando a ser melhor que a Regina Jorge, você tem que tirar ela da parada. Então, o Bolsonaro mandou o Mandetta embora por conta disso, mas o Mandetta também se aproveitou porque ele saiu na crista da onda, quer dizer, ele saiu no momento que os casos ainda não estavam em franca ascensão como estão agora, e ele saiu muito popular. Ninguém sabia quem era Mandetta antes. Hoje todo mundo sabe, inclusive ele está cogitando ser candidato em 2022. O cara saiu no melhor momento. Você não viu que na hora que ele estava saindo, ele estava sorrindo pra caramba? Ele saiu no melhor momento que ele poderia sair. E ele forçou que o presidente se o tirasse, não o contrário. Então, que Bolsonaro não consegue cumprir as suas bandeiras está muito, muito claro, mas todo mundo, pelo menos, né, boa parte das pessoas que não votaram nele sabiam que era só pelo discurso, que na prática isso nunca aconteceu e nunca aconteceria.
É engraçado você perceber como acontecem essas mudanças. Bolsonaro ele vive agora, né, nesses últimos momentos, reclamando sobre a interferência dos outros órgãos, né, do legislativo e do judiciário, no seu governo. E ele vive atuando ou apoiando ideias, não só ele, como a família Bolsonaro, apoiando ideias que acabam com essa divisão dos três poderes, a visão de uma ditadura. É muito contraditório. Eu não sei como ele consegue sustentar isso na sua base. Eu acho que a base dele houve determinados espaços onde ele fala, né? Então, sei lá, quando ele está falando no Facebook, a base está lá. Quando ele está falando no cercadinho do gado dele, que vai estar lá toda manhã no Palácio da Alvorada, ele está falando lá. Agora, quando ele fala em algum outro órgão que não seja a mídia bolsonarista, os espaços de atuação bolsonarista, essa galera sequer ouve. Ou se ouve, acha que, na verdade, a mídia, a extrema imprensa, ou a mídia marrom, como eles chamam, editou, e que, na verdade, não foi isso que o Bolsonaro quis dizer. O Bolsonaro quis dizer outra coisa, por mais que está muito claro ali o que ele disse. Mas é porque virou esse culto, né? As pessoas... A gente tem uma tradição na política brasileira de buscar heróis, de buscar homens iluminados, e aí são homens, né? Nunca mulheres entrariam nessa questão. Homens brancos iluminados que nos guiem para fora dessa crise, que nos guiem para o Brasil, o país do futuro que nunca chega, e que nos deem os valores morais, porque estamos nessa crise toda, porque os nossos valores morais cristãos foram deturpados, afinal o Brasil é um país conservador. É isso que ele coloca. Eu acho que, então, ele sabe onde ele se coloca muito bem para que o seu público o ouça. E aí não vai ser, obviamente, no Jornal Nacional. Né? Então, seguindo essa questão, né, em um momento do qual as dificuldades financeiras aí começam a se mostrar como um cenário claro, né, isso é importante frisar, nós vamos passar por uma crise que vai ser agravada pela Covid, mas que ela existiria de qualquer forma sem a Covid, né? Não nesse grau, obviamente, mas existiria sem a Covid. E em uma investigação aqui, e um artigo, vou ler aqui pela revista Exame, tá? Bolsonaro manda a Receita perdoar dívida milionária de igrejas evangélicas. Só quero lembrar, antes de continuar a leitura, que não é uma crítica aos evangélicos, e sim à questão específica do Bolsonaro. Em reunião nesta semana, o presidente ordenou à equipe que resolvesse o assunto, mas que a queda de braço continuaria por resistência da própria Receita Federal. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na última segunda-feira, dia 27, no Palácio do Planalto, com o deputado federal David Soares, que é filho do missionário R.R. Soares, e com o secretário da Receita Federal, José de Barros Toste Neto. Segundo a apuração do Estadão, no encontro a portas fechadas, o presidente cobrou uma solução para dívidas tributárias de algumas igrejas. E, em análise, essas dívidas acumulam um montante de 144 milhões de débitos com a dívida ativa da União. Gente, sou só eu que acho isso um problema? Não. E eu acho engraçado que ele está fazendo isso com o R.R. Soares, nesse momento. Não sei qual é o contato dele a partir dessa questão com as outras grandes igrejas evangélicas no Brasil. Mas eu achei curioso que seja com R.R. Soares e não com Edir Macedo, e não com Malafaia, que também tem todos os dias postado vídeos de análise sobre a pandemia. Ele, um grande virologista, Silas Malafaia, né? Só que não. Então, eu acho que isso demonstra essa relação perniciosa, vamos colocar assim, que o Bolsonaro tem com os líderes evangélicos, que é de onde vem boa parte da sua base. Né? A base mais dura do bolsonarismo, boa parte dela é de membros das igrejas evangélicas. Né?
Então, é um troca-troca, assim, e não no sentido gostoso da palavra. É um troca-troca, sim. Eu perdoo suas dívidas e você mantém minha base de apoio, porque, afinal de contas, quem tiver, sei lá, 20% de votos vai para o segundo turno em 2022. Lembrando, né, que vamos imaginar que a ideia seria perdoar a dívida das igrejas, sejam elas quais forem, para que se ajudasse essas igrejas que estão atuando como uma assistência social do qual o governo não está conseguindo fazer, etc., né, jogando para o que não está acontecendo. Né. Essa ideia não poderia ser feita desta forma e não só para igrejas específicas. Né. Lembrando que há um universo religioso aqui no Brasil. Sem dúvida. E assim, a portas fechadas, com uma dívida tamanha e ele sempre reclamando que se o Estado injetar mais dinheiro nos estados, né, nos municípios, a economia quebra, ou seja, você cria um discurso de que o governo federal não pode investir mais do que já tem investido porque a economia vai quebrar, ao mesmo tempo que você encontra portas fechadas, junto com o R.R. Soares, para que as dívidas da igreja dele sejam perdoadas. Ou seja, um dinheiro que seria revertido para o Estado nesse processo de crise que o Bolsonaro tanto conclama, não vai ser revertido porque o Bolsonaro, na verdade, quer que essas dívidas sejam perdoadas, porque ele precisa manter o seu apoio popular, que vem de boa parte da base dessas igrejas, que, como você disse, é um mundo totalmente plural, não existe o bem e o mal, e etc., né? Existe uma pluralidade de pessoas, muitas delas, sim, bem intencionadas, muitas delas, sim, por uma missão religiosa de fato, não por interesses escusos, mas que é muito curioso quando ele conclama esse discurso aí de que não pode investir mais o governo federal e, ao mesmo tempo, pede o perdão das dívidas dessa igreja do R.R. Soares. Eu acho que talvez o excelentíssimo presidente não sabe o que é a questão que está na nossa Constituição do governo laico, né? Ele já diz, né, que o Estado é laico, mas ele é cristão. É isso. O discurso o que é engraçado, mais uma vez, né, que essas contradições se mostram a todo momento. Ele falando ali que não vai mais fazer concessão, que agora é o povo, que ele apoiando uma manifestação abertamente contra o AI-5, dizendo que ele é a Constituição, e aí ontem ele deu uma entrevista falando do veto do Alexandre de Moraes, da suspensão do ramagem para a Polícia Federal. Ele disse que ele respeita a Constituição, mas tudo tem limite. Eu acho que tem uma fala dele que, inclusive no discurso que a gente passou no começo, que é não vamos aceitar mais, né? Então, primeiro que você defender democracia e não falar sobre diálogo, já tem um problema de contradição aí, né? Mas é exigir demais. Agora, eu não sei se as pessoas entenderam qual que é a problemática dessa parte da fala específica. Não vamos aceitar mais a interferência, né? Não vamos aceitar mais, sou eu que mando aqui. Gente, se for decidido o que ele não quer, e ele está dizendo que não vai aceitar mais, o que ele vai fazer? É isso, né? Por isso que existem essas acusações ou essas alusões a possíveis relações escusas da família Bolsonaro com órgãos paramilitares, né? Para ser bem polida na minha fala. Então, eu acho que, assim, é importante que ele mantenha esse discurso aflorado, porque caso, de fato, aconteça qualquer risco de que ele saia, ele não vai sair sem fazer pessoas sangrarem por ele. E ele não vai sangrar, né? Ele vai estar bonzão, mas ele vai conclamar as pessoas a sangrarem por ele, literalmente ou não. Vamos lembrar que em meio a essas crises, né, se eu não me engano foi semana passada, um dos filhos dele solta um vídeo que não é atual, mas a mensagem é atual,
de pessoas atirando e gritando Bolsonaro. Isso quer dizer muita coisa, né? Não só isso, assim, isso e também uma parte da base dele atuante nas redes sociais, né, dizendo que é hora de ucranizar o país. A gente sabe o que aconteceu, assim, a gente sabe, né, mas acho que é importante comentar o que aconteceu na Ucrânia. A Ucrânia sofreu um processo violento de grupos neofascistas, perseguindo pessoas e políticos contrários ao que eles pensavam, e esses neofascistas foram financiados por pessoas com muito dinheiro. Então, quando você vê, por exemplo, Sarah Winter escrevendo no Twitter, é preciso ucranizar o Brasil, dá um puta cagaço. Assim, acho que porque a Ucrânia passou por esse processo de que grupos neonazistas foram financiados por membros do Estado e por membros fora dele. E esse é isso que essa galera mais radical, no fim das contas, está buscando. Só fazendo um adendo, parece uma doideira quando se fala, mas o antigo ministro da Cultura, na verdade não é Ministério Especial, né, se eu não estiver enganado, Secretário Especial, fez um pronunciamento parafraseando Goebbels, né? É só um pouquinho assustador, né? Com Wagner ao fundo. Exatamente, com Wagner ao fundo. Com Wagner ao fundo, conclamando uma arte heróica que será nacionalista ou não será. Pois é assustador como essas questões elas vêm aparecendo e as pessoas acham que é um delírio das pessoas da esquerda, né? Colocando inclusive o Vila e o Reinaldo Azevedo no mesmo campo da esquerda. Não só, João Dória também. Desculpa, eu não lembrava. É que é tão assustador que, em meio a tudo isso, como se desgraça pouca fosse bobagem, existe uma especulação gigante sobre a possível saída de Guedes do governo, que é o posto Ipiranga do presidente. Lembrando que há algumas semanas atrás foi feito um plano de saída econômica pela ala militar do governo, do qual aparentemente Guedes não participou, ou pelo menos da discussão do plano ele não estava lá. Esse plano sumiu, né? Ninguém falou mais sobre ele, então parece que foi de fingirinha. E eu acho que é visível que Guedes tem tido problemas não só políticos com o Congresso, mas até mesmo com o Executivo Nacional para conseguir colocar os seus planos à frente. Será que Guedes vai desembarcar do governo agora? Olha, eu acho que agora não, assim. Mas eu acho que é visível, como você disse, o desconforto dele de estar lá e não conseguir fazer o que ele quis fazer, o que ele quer fazer. É só lembrar de todas as sessões que ele compareceu na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, que quando a galera respondia torto para ele, ele saía e ia embora, assim, como um rapaz mimado, como aparentemente o senhor Paulo Guedes é. Então, é engraçado você pensar que Paulo Guedes tem que pensar em políticas de financiamento do Estado pelo Estado, por conta da pandemia, e sabe-se que ele já vinha perdendo prestígio com os números ínfimos da economia no último ano, onde existiu o PIB e o PIBinho, né, o PIB privado e o PIB público, e eu acho que caso ele perca espaço no governo, que as reformas não saem, eu acho que inevitavelmente ele pode sair sim. Eu acho que no lugar dele iria algum parceiro desse novo núcleo que o Bolsonaro está montando no parlamento, que vai ser a última pá no enterro de todas as pautas pelas quais o Bolsonaro se elegeu e que não tem cumprido. Nem as pautas mais de questões morais
ele tem tido sucesso, né? O debate sobre questões mais de valores. E é só perceber que essa galera que estava tão em evidência antes da pandemia, essa galera quase não aparece mais, né? Então, e lembrando aí do famigerado líder da esquerda, Dória, parece que ele andou telefonando, segundo a Carta Capital, Dória telefonou para o Guedes pedindo para que ele saísse do governo e salvasse a sua biografia. Eu acho que se o Paulo Guedes sair, eu acho que existe uma grande possibilidade, e aí eu acho que o Bolsonaro está com uma sorte desgraçada no sentido de que as pessoas não podem ir para a rua, né? Porque também a pressão popular faz com que um governante seja derrubado no Brasil, como já vimos algumas vezes. Então, a sorte dele é que existe uma pandemia. A sorte e o azar dele, né? Que as pessoas não podem ir à rua a não ser dentro de seus carros na Avenida Paulista. Mas eu acho que se, por acaso, o Guedes realmente zarpar desse governo, eu acho que Bolsonaro vai perder boa parte do apoio que ele tem, não só no parlamento, mas também popular, fora, claro, do seu núcleo duro. Aparentemente, aí as questões relativas ao Guedes ainda estão com problemas. Eu sei que, pelo que a gente tem percebido, ele iniciou uma relação com alguns membros do Congresso para tentar fazer com que as suas pautas ou as suas estruturas passem, porque ele percebe que, teoricamente, Bolsonaro, que faria esse processo, não vai conseguir fazer. Então, pelo que parece, Guedes já percebeu desde o ano passado que essa questão política, que imagino eu que ele esperava que o Bolsonaro fizesse, ele está tendo que fazer. Então eu acho que ele ainda tem um pouquinho de esperança de conseguir colocar as suas práticas para funcionar. Eu acho que ele nunca teve, na real, essa ilusão de que o Bolsonaro seria um articulador político. Eu li recentemente o livro da jornalista Thais Oyama, do Tormenta, que ela faz um apanhadão do primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Ela não teve contato direto, porque o Bolsonaro não teria uma jornalista da extrema imprensa dentro do seu gabinete, mas ela tem uma série de contatos que foi como ela construiu a história do livro, né? Ela não conversou diretamente com o Jair Bolsonaro, mas ela, a partir dos seus contatos, ela construiu essa história do livro, que apesar de ser muito legal com o Sérgio Moro, né, de conclamá-lo como um herói de fato, que é o que se constrói da imagem do Sérgio Moro, ela mostra como Bolsonaro nunca mostrou-se capaz de qualquer articulação política. Tem um episódio que ela comenta no livro que o Paulo Guedes uma vez estava sentado com o Bolsonaro num domingo, tentando explicar questões básicas de economia, né, para que ele pudesse ir aos debates ou conversar, enfim, com as pessoas. E ele estava ignorando o Paulo Guedes porque ele estava vendo o jogo. Então, eu acho que nunca foi jogo de futebol mesmo, né? Que domingo, o Bolsonaro ficou puto quando suspenderam os jogos de futebol, porque, afinal de contas, como é que ele ia ver o joguinho dele de todo domingo? Mas acho que o Paulo Guedes nunca teve a ilusão de que o Bolsonaro seria um articulador. Eu acho que ele tinha a ideia de que no primeiro ano o Bolsonaro teria muito apoio do parlamento, muito apoio popular, então seria o ano onde ele colocaria todas as reformas para serem votadas imediatamente, só que ele não contava que o presidente é um fabricante, é uma metralhadora de crises, né, e que minou seu apoio em meses. Pois é, gente, acho que a gente pode terminar por aqui, né, porque eu sei que tem muitos assuntos para serem discutidos ainda, mas não dá para abarcar todos numa conversa só. Então a gente já vai se organizar aí e acompanhar a metralhadora de crises dessa semana, e com certeza pautas não faltarão para a próxima semana de discussão. Roberto, você tem alguma consideração final que você queira fazer? Bom, eu quero primeiro agradecer mais uma vez aí ao convite. Eu até que fui bastante polida nas palavras, eu pensei que eu fosse ser mais agressiva, eu estou de boa agora. Agradecer mais uma vez aí o convite, espero que tenha sido proveitoso. Eu sei que é um podcast que vai ficar datado, porque afinal de contas, né, estamos falando sobre assuntos quentes, então
mas de qualquer forma, quem ouviu aí, que tenha sido maneiro. Se vocês quiserem, eu vou fazer um jabazinho, se vocês quiserem me acompanhar no Twitter, que é a rede que eu uso mais, é @Hobislias. Eu sou ótima lá, faço vários memes e vários apontamentos putaças. E aí eu vou também já deixar uma indicação prévia, esse livro da Thaís Oyama, O Tormenta, que é um livro, assim, não tem nenhuma crítica social poderosa, mas é interessante para a gente ver as crises internas e como o governo Bolsonaro é um grande caso de família, assim. Então acho que vale a pena, é uma leitura rápida, prazerosa e dá para dar umas risadas. É isso, Roberta, muito obrigado mesmo, galera. Valeu mesmo por ter escutado a gente. Eu sei que o BBB acabou, então a gente consegue tomar um espaço. Um grande abraço quarentenado, olha só que difícil. Um grande abraço quarentenado para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente, até mais.